Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Deus e de Jesus nos ilumine e nos fortaleça. Hoje nós vamos começar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 21. O capítulo 21, ao meu ver, é o capítulo mais importante, principalmente a todo aquele que almeja trabalhar na doutrina espírita. Por quê? Porque o capítulo 21 do Evangelho, segundo o Espiritismo, trata do tema: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, durante algum tempo, nós vamos tratar do capítulo 21 todo. Então, nós vamos deparar com temas como, por exemplo, conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, prodígio dos falsos profetas, não creias em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, e Jeremias e os falsos profetas. É óbvio que nesse vídeo nós vamos tecer alguns comentários. Por que nós achamos esse capítulo um dos mais importantes no Evangelho, principalmente aqueles que desejam trabalhar na doutrina, estudar a doutrina, enfim. Por que nós achamos? Porque esse capítulo, ele vem justamente mostrar-nos a trama do anticristo que existe nos bastidores da erraticidade, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Porque não existe falsos profetas só no mundo espiritual. Desencarnados não. Existem falsos profetas no corpo físico, reencarnados, seres aproveitando da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas necessitadas, e é lamentável. Que eu posso dizer que 90% dos que se dizem espíritas nunca leram as 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. Isso é inadmissível, porque o professor que não estuda
ele não tem condições de ministrar aula a alunos em sala de aula. Existem muitos espíritas que são espíritas, mas apaixonados em romance. E romance não é espiritismo. Espiritismo é as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Salvo romances de Emmanuel através de Chico Xavier, que é uma fonte garantida. Mas o resto, com todo respeito, não merecem muita credibilidade, não. Porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aí você pode me perguntar assim, mas aguenta o quê? Aguenta reforma íntima, aguenta mudança, aguenta mudanças de hábito, de atitude, de comportamento. Aguenta a reforma, tanto interna quanto externa. Aguenta abster-se de tudo que sabemos que é prejudicial à nossa evolução eterna. Tem muitas pessoas que, com todo respeito, por falta de conhecimento, permite que muitos diretores de casas espíritas permite que na casa espírita a qual eles dirigem introduzem ali vários rituais. Casa centro espírita de mesa branca, que o espírita tem que vestir roupa branca, que o espírita tem que fechar a roda, abrir a roda, que o espírita necessita de reiki, apometria. Nada contra, porque o reiki e a apometria são métodos alternativos, muito útil, mas que não tem nada a ver com o espiritismo. Tanto é que esses nomes não se encontram inseridos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Mas o misticismo, o esoterismo e muitos outros fatores, juntamente com o anticristo, têm permitido que muitas casas espíritas passam a aderir esses rituais para levar aquele pseudo espírita a uma adestração maior, além da que já vive.
Então, ele se distrai com esses outros ritmos e esquece de Allan Kardec. Se esquece de Deus, se esquece de Jesus. São tantos rituais que, com todo respeito, tem casas espíritas que se dizem espíritas que na segunda-feira realiza o trabalho da direita e na sexta-feira o trabalho da esquerda. Isso é lamentável. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de respeito. Isso é falta de seriedade, de disciplina, falta de amor, de caridade para com o Cristo. Falta de conhecimento. Todos que aderem a esses rituais não estudaram as 5 obras básicas de Allan Kardec. Por isso que quando se fala em centro espírita, o que vem à mente da pessoa que não tem conhecimento é de que lá naquele local baixa espírito de fulano, espírito de cicrano, baixa preto velho, baixa, enfim, bate atabaque, e espiritismo não é nada disso. A ignorância das pessoas, a falta de conhecimento é que levam as pessoas a achar que é tudo isso. Mas nós não estamos falando mal e nem culpando ninguém, a não ser aqueles que se dizem espíritas. Por quê? Eles que teriam que ter conhecimento para orientar a humanidade são os primeiros a aderirem esses outros rituais que não tem nada a ver com o espiritismo. E de forma que a pessoa constantemente ela permanece o tempo todo com aquele transtorno na mente, porque buscou conhecer, mas teve a infelicidade de deparar com diretores sem instrução, sem conhecimento. E como aprenderam errado, continuam praticando errado. Espiritismo, queridos irmãos, primeiro é ciência, segundo filosofia e por último religião. Só que quando conhecermos tudo em matéria de ciência, nós temos que buscar conhecer tudo em matéria de filosofia para depois podermos dizer que o espiritismo é religião. E quem conhece tudo em ciência? Quem conhece tudo em filosofia? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que acontece principalmente dentro das casas que se dizem espírita. Porque o charlatanismo
a mistificação, a enganação, os espíritos brincalhões, zombeteiros, mistificadores, eles aproveitam esta fraqueza da humanidade, essa carência da humanidade que está em busca do elixir, da água que possa de fato matar a sede daquela pessoa. E a pessoa, sem conhecimento, vai aceitando tudo que lhe é sugerido. Eu conheço casas espíritas no Brasil que se dizem espíritas, que o único trabalho que não se realiza dentro dessas casas espíritas são os trabalhos contidos nas obras de Allan Kardec. Mas o resto, vemos de tudo. Por que vemos de tudo? Porque implantaram tanta coisa dentro da casa que não há espaço para um estudo do Evangelho, um estudo do Livro dos Espíritos. Não há espaço. Quase que havendo necessidade de fundar uma nova casa espírita ao lado para poder praticar lá o espiritismo e nessa outra casa o charlatanismo. Eu posso dizer isso porque eu tenho mais de 35 anos só dentro da doutrina dos espíritos. E sou considerado por muitas pessoas como crítico, que falo demais. Falo o que vem na boca. Não é não. Eu falo a realidade. Me mostrem nas obras básicas onde Allan Kardec trata desses rituais. Reiki, apometria, cabala, incenso, trabalhos com preto velhos dentro da casa espírita e muitos outros rituais, sessão de desobsessão, com assistência assistindo, pessoas que nunca ouviram falar em mediunidade, chega pela primeira vez, são colocados à mesa para trabalhar, para receber espíritos. O dia que me mostrarem onde está escrito que Allan Kardec apoia esses rituais todos, eu calo a minha boca. É nisso que eu sou considerado crítico, porque eu falo a verdade. Doia quem doer. Eu não estou a serviço do homem, eu estou a serviço de Jesus. Por mais que muitos não acreditam, mas eu trago a minha consciência tranquila. Então, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ver as artimanhas do anticristo, que não atua só dentro das casas espíritas, não. E sim, na face da terra, não existe
um departamento na Terra onde não esteja infiltrado um membro da caravana do anticristo para tentar desmoralizar nosso Senhor Jesus Cristo. E é vergonhoso saber que o espírita é considerado o trabalhador da última hora, o guardião da doutrina dos espíritos, mas que lamentavelmente são poucos que têm honrado o que Allan Kardec fez em 14 anos, que foi a codificação da doutrina. É lamentável que muitos não respeitam o que nosso Senhor Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás nos trazer. Então nós vamos procurar, nesse capítulo 21, mostrar algumas artimanhas. Então eu peço a todos que ore por nós e que tenham um pouco assim de paciência, porque não somos os donos da verdade. Mas muitas coisas neste capítulo que nós vamos tratar, que não vai agradar muitos, principalmente aqueles que se dizem espírita. Que aguarde e verão. A todos, nosso muito obrigado. No próximo vídeo, nós vamos começar a leitura desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. A todos, muita paz.